Salve, salve toda a galera da TV Travessia. Esse é mais um quadro que a gente apresenta aqui, trazendo um grande convidado hoje, um cara muito especial, Eduardo Marinho, um parceiro que vem dialogando muito com a galera, trazendo várias conversas importantes, especialmente sobre emancipar seres humanos, libertar consciências e também levar consciência periférica para a galera. Fica comigo, eu sou Vinícius Borba, estamos hoje começando esse bate-papo, trazendo especialmente esse momento de você também refletir um pouco mais sobre o seu próprio caminhar e especialmente a gente poder cruzar nessa travessia da vida, né, meu professor? A gente sabe que você tem caminhado bastante, mas ultimamente, conta para nós até para a gente começar de agora, como você está se sentindo agora, caro mestre? Eu estou me sentindo recompensado pela minha trajetória, porque eu vejo que tem utilidade coletiva. Quando eu comecei a colocar o que eu vejo da sociedade no meu trabalho, eu estava descarregando o que eu precisava descarregar, desengasgando. Eu não tinha intenção de conscientizar as pessoas, porque eu sempre achei essa intenção arrogante. Então eu já cheguei no patamar máximo da minha consciência e vou me dedicar a conscientizar outras pessoas? Não, cara. Eu tenho que tratar da minha consciência. E a minha consciência transforma meus valores, transforma meu comportamento, minhas atitudes. E isso serve ao coletivo. No exemplo, no questionamento. Exemplo. Exato, porque ninguém liberta ninguém, velho. As pessoas se libertam a si mesmas quando tomam consciência da realidade. E para tomar consciência tem que querer tomar consciência. Há uma pressão social muito grande para que você não tome consciência. Se mantenha na superfície. Mudam até o significado das palavras, velho. O que você entende quando alguém fala assim, aquele cara ali é muito radical? Você não entende que ele é um buscador de raízes. Você não entende que ele tem um pensamento profundo. Você entende que ele é problemático, que ele é briguento, que ele é intolerante, que ele é desagradável. Porque nós estamos numa sociedade que induz a superficialidade mental. E muda-se o significado das palavras nesse sentido. E estraga-se até o som das palavras. Olha a palavra, que palavra bonita, solidariedade. Aí de repente virou empatia. Olha que nome horrível, mano. Nome até hepatite, cara. Qual é o problema? A musicalidade de solidariedade é muito melhor, muito mais bonito, mas se transformou em individualismo. O que seria individualismo, cara? O respeito ao indivíduo do jeito que ele for. Ele pode ser verde, de orelha pontuda. Se ele tem uma conduta respeitosa, ele merece respeito. Mas nós estamos na sociedade da padronização. O individualismo não interessa. É o que se fez? Se mudou o significado da palavra individualismo para egoísmo. Então, esse cara é individualista. Está dizendo que ele é egoísta, não individualista. Se ele fosse individualista, ele respeitaria os outros indivíduos. Olha só. Jamais furaria uma fila. Porque ele respeita quem chegou primeiro. O egoísta, ele fura a fila. Mas hoje, quando o cara fura a fila, apontam ele a individualista. Por quê? Porque ser individualista, no sentido da palavra, é subversivo a essa sociedade. Foge ao padrão. É aquela coisa da autonomia e heteronomia, né, mestre? Aquela coisa de ser autônomo, você conviver, se autorresolver. Segurança pessoal. Segurança pessoal. É a segurança legítima, não a segurança ostensiva. A segurança legítima ela depende do teu grau de humildade. A pessoa arrogante, orgulhosa, ela confunde humildade com humilhação. E não percebe que a humildade é um antídoto da humilhação. Você sendo humilde, você vê uma pessoa te insultando, mas é só uma pessoa te insultando, você não se sente insultado. Geralmente a pessoa que parte para o insulto é a pessoa que perdeu o argumento, não tem mais o que dizer, sacou? Ela parte para a agressão. Não dá para a gente se sentir insultado. Quando a pessoa me insulta, ainda mais que eu vendia pensamentos de mesa em mesa, de bar em bar, então eu tinha a postura do inferior social. Eu que chegava na mesa, boa noite, com licença, quer dar uma olhadinha? Para mentalidade geral, classe média, eu era um inferior social, estava ali mendigando. E aí, como eu tinha substância reflexiva no meu trabalho, tinha gente que superficialidade mental, né? Que abordava, falava, isso aqui, fazia um deboche qualquer porque eu não tinha entendido. Aí eu explicava o que estava sendo dito ali e a profundidade, o que significava. E a pessoa ficava ofendida, porque esse cara pensa que ia falar assim comigo. Eu tinha falado normalmente, mas só que eu tirei a razão dele. E eu sou um inferior social. Aí o cara parte para o insulto. Eu ouvi tantas vezes, cara, você para mim é um merda. Eu não escutava isso, eu escutava assim, eu não tenho mais o que dizer, não tenho mais argumento. Acabou. Eu não sei mais o que dizer, então eu te insulto. E aí eu respondia bem-humorado, pode crer, merda orgânica. Ótima dúvida. Tu sabe que nas eleições eu fazia um processo que vinha os caras muito odiosos pra cima da gente, né? E a gente defendendo a democracia, enfim, e a nossa esquerda democrática. E aí os caras vinham e eu dizia um beijo pra você, nossa, eu mandava beijo, dizendo te amo.
O eu te amo desconcertava na masculinidade frágil, né, brother? Eu trabalho aqui também, Eduardo, né? Eu sou Vinícius Borba, algumas pessoas ainda estão conhecendo a gente na TV Travessia também. E eu trabalho como poeta, né, como artista aqui na periferia em São Sebastião, no Distrito Federal. Já publiquei 2 livros de poesia, o Fora da Ordem e o Reencantar. Mas nessa jogada eu rodei muito de bar em bar também, vendi 2.000 livrinhos de mão em mão e muita escola, muita palestra também. Mas uma coisa que a gente observa é como essa coisa das masculinidades também tem sido complicadas, né? E depois eu passei a participar de grupos de diálogos entre homens, sabe? Tem se criado uns espaços de diálogos entre os caras que a gente cria de alguma forma espaços de confiança para os caras desconstruírem de alguma forma esse silêncio, né? Tem até um filme potente que a gente trabalha que chama O Silêncio dos Homens. Esse filme está no YouTube, é gratuito até para a galera, que fala justamente sobre como a gente é tangido a não parecer sentimental, a não sentir e a não se permitir sentir. Isso é ser homem. Ser homem é, né? Sim. Isso é uma crueldade, caraca, velho. A cada 6 suicídios, 5 são homens. 95% das mortes matadas, 85% dos acidentes de carro. É nós, somos homens que realizam. Como você vê essa coisa das novas masculinidades possíveis, irmão? Velho, eu não sei se são masculinidades. Quando você tem uma sexualidade resolvida, velho, isso não é nem assunto. O que interessa a sexualidade de uma pessoa pra mim? Não me interessa, mano. Me interessa o caráter, me interessa a sensibilidade, a visão de mundo, o comportamento no meio do coletivo, os sentimentos que ela alimenta, os sentimentos que ela provoca. A sexualidade não me interessa. Quem se preocupa muito com a sexualidade, geralmente os homofóbicos, são, na minha opinião, pelo menos a maioria deles, homossexuais enrustidos. Eles têm desejos homossexuais e reprimem. Pedem perdão a Deus e tal, e agem na surdina. Né? O pastor que vai no motel com a travesti e tal, sabe como? Escondido de todo mundo. E esse é o homofóbico. Porque quando ele vê o homossexual que se assume e exerce a sua sexualidade com liberdade, sem se esconder, ele não admite, porque eu tenho que esconder. Ele tem que esconder também. Se não esconde é porque é pecado, não pode, aí fica agressivo. Porque ele não tem uma sexualidade bem resolvida. Quando você tem, eu volto a dizer, quando você tem uma sexualidade bem resolvida, não te importa a sexualidade de ninguém. Não te afeta, não te incomoda. Incomoda o olhar, quando é agressivo. Claro. Mas Mas eu falo também sobre aquela questão da gente ter que manter um padrão de masculinidade, ter que manter um padrão endurecido, violento, para ser homem, como, né, tipo, você tem que ter 3 coisas que eles dizem assim, né, que tipo, dinheiro ilimitado, poder ilimitado e sexo ilimitado. Para tu realizar masculinidade no ideal, tá ligado? Eles dizem, né, a sociedade de alguma forma constitui esse padrão de machismo, né, enfim. Nós não estamos no mundo de Deus Pai? O ser supremo Deus é macho. Pai, né? O ser supremo do universo é macho, velho. Cara, ninguém me tira da cabeça que dentro da Santa Trindade você tem o Filho, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que eles ilustram com a pomba. Ninguém me nega que eu acho que esse lado do Espírito Santo era a mulher, tá ligado? Esses caras apagaram, mano. Masculino não foi o Espírito Santo que fecundou Maria? Então... Mas é em Maria que se expressa. É em Maria, é no feminino que se expressa, sim, né? Sim. Tu vê, né? O feminino é a base, mano. Tu vê, né? É a base de tudo. Só que o homem toma conta. E trata de reprimir a mulher de todas as maneiras, porque ele tem medo da mulher. O machismo é basicamente pavor do feminino. Eu fiquei sozinho com 3 crianças, velho. Quando eu me separei da mãe, eu falei com eles, vocês vão ter que escolher com quem vocês vão ficar. E eles falaram, com você. Eu tomei até um susto, assim, foi muito rápido. Eu falei, pô, mas eu construí uma casa para sua mãe morar com vocês, ela não paga aluguel. A gente tem nada com isso é problema seu. Você se vira, a gente quer ficar com você e pronto. E eu fiquei com os 3. E aí, convivendo, vivi de artesanato, trabalhava o tempo todo, cara. Quando você vive de artesanato, você trabalha o tempo todo. Ou você está produzindo em casa, ou você está vendendo na rua. E eu comecei a perceber que eles tinham carência materna. Porque a mãe ficava longe, não aparecia. E cada vez que aparecia uma dessas mulheres que tem uma maternidade mais exacerbada, eles cercavam e ficavam ali, ouvindo história, contando história, vamos para a cachoeira, porque eu morava na área turística e eles levavam as pessoas para a cachoeira e tal. E eu comecei a observar que ele começou a me incomodar. Eu comecei a perceber que o meu comportamento era excessivamente masculino. Se eu estou trabalhando aqui, torcendo arame, de repente estoura uma briga ali. Eles estão brincando, pai, estoura a briga. Qual é a atitude masculina? Sabe, você para lá e você para lá.
Você estancou o problema, separou os dois, não quero ver vocês dois juntos. Claro, não vai ter briga, mas é uma atitude violenta. Qual é a atitude feminina? Larga o que você está fazendo, cara. Eu comecei a fazer isso. Começou a briga, eu largo tudo e vou lá. Agora são adultos, né? Aí ela lá, o que está acontecendo? Não, porque ele pegou isso aqui, esse aqui tá... Eu senta ali, compõe um pouquinho, pá. Então vamos fazer o seguinte, você fica com esse aqui, pá. Quando você levanta, eles estão brincando. Você compôs. Você estabeleceu uma cooperação. Isso é um elemento feminino. O feminino não é exclusividade da mulher. E o masculino não é exclusividade do homem. Todo mundo tem os dois. Cabe a gente exercer em equilíbrio. Só que uma sociedade machista, ela prioriza o masculino e as pessoas tendem a valorizar o masculino, a agressividade, a iniciativa. E aí desequilibra. Você fica desequilibrado. Assim como a sociedade é desequilibrada. Tu vê, né? Tem um bom amigo também, um psicólogo daqui, querido nosso, músico também, mais um músico maravilhoso, nosso querido Rafa Energia, grande salve para Rafa. Rafa também trabalha as masculinidades com a gente, ele fala, violência não é força. Violência não é força. Faz algum sentido, mano? Claro, mano. A agressividade é medo. Agressividade é medo. É medo. Quando eu tenho medo, eu fico agressivo. Tu vê. Por que a classe média cresceu em ódio, mano? Medo dos pobres. Os pobres estavam ocupando espaços sociais. Pouquinho, era uma migalha. Mas já foi o suficiente para apavorar. Porque você manter o pobre embaixo te dá a sensação de estar por cima. Se o pobre começa a ter o que comer, ter acesso à universidade, eu me sinto caindo, eu não sinto a sociedade melhorando. Eu sinto que eu estou caindo de padrão. Nossa! É o egoísmo estimulado. Não se percebe que a vantagem para a sociedade, atender todos os direitos constitucionais de todo mundo, seria diminuir a criminalidade. Claro, naturalmente. Primeira coisa, ia conseguir conquistar mais a harmonia social. Mas a minha impressão é que tem um punhado de podre de rico no planeta que tem cúmplices em cada país, alguns milhares no meio de milhões, que são super privilegiados, que pretendem manter essa situação como está. É a descendência da escravidão. A mentalidade desses dominantes, se você for ver, mano, os banqueiros, os mega empresários brasileiros são descendentes dos senhores de escravos. E mantém a mesma mentalidade. O povo é inferior, tem que continuar inferior e se sentir inferior para poder ser explorado, sem protestar. Que são quem faz tudo, na verdade. É uma pergunta que eu fazia nas universidades quando eu era chamado, pararam de me chamar em universidade. Qual o trabalho mais importante? Qual o trabalho mais imprescindível, sem o qual nada funciona na sociedade? E ele não fica procurando, né? Professor, médico, não, trabalho braçal. Trabalho braçal. Porque sem trabalho braçal não tem hospital, não tem doutor que trabalhe. Se não for explorado pobre, ninguém trabalha, não tem asfalto na rua, não tem roupa, não tem comida. Quer ver a mão do pobre? Olha para o teu prato de comida. Está ali a mão do pobre. Olha para a tua roupa costurada. Se for de marca, provavelmente é trabalho escravo, lá no Vietnã, na Indonésia, onde não tem lei trabalhista. Você está usufruindo. É uma coisa que eu percebi quando eu estava na classe média alta. A gente está usufruindo dos pobres, todo mundo é serviçal aqui. Por que essas pessoas não foram para a faculdade? Porque foram sabotadas no seu direito constitucional de ter uma boa escola. Para produção de pobre. Qual é a função do ensino público? Criar uma massa explorável, inconsciente, fácil de enganar. Fácil de enganar, mano. Que coisa incrível. De induzir os sentimentos. Eles trabalham o lado afetivo. O lado afetivo, a gente, quando fala em afeto, a gente pensa no afeto positivo, no amor. A gente não lembra que ódio também é um afeto negativo. Então se cria, tem profissionais de alto nível, de psicologia, antropologia, sociologia, trabalhando na manutenção dessa situação. Desse naipe, né? São os laboratórios de pensamento. Think tanks. Assim que eles chamam, né? Em português. Muito bem. Mas a gente tem que olhar para essas coisas. A gente vê, eu trabalho há 20 anos com movimentos sociais aqui na periferia do Distrito Federal, mas também conectado com movimentos de outros estados, enfim. E hoje estou coordenando o Fórum de Organizações Sociais da minha quebrada, né? O Fórum de Entidades do Terceiro Setor e tal, que a gente se mobiliza para juntar as ONGs e firmar uma linha de frente de apoio entre as redes, porque a gente é atacado de várias formas, enfim, desde 2007 que nós estamos nessa organização. Mas a gente percebe como é desafiador dentro das nossas organizações, que às vezes são assim, tipo, tem acampamento, é assentamento, é lugar que é já de gente de quebrada que, né, tentou sair da favelização, ocupando terra para plantar, para alimentar, enfim, para se alimentar também.
e ainda assim consegue às vezes defender o projeto do opressor, né? Consegue chegar a ficar em lugares tristes demais, assim, de defender mesmo o coronel que ele chicoteia, achando que é brother, que tá lhe salvando. É a vulnerabilidade mental. Uau, cara. Não tem formação de senso crítico. Não é à toa que odeiam o Paulo Freire. Dizem que é o demônio, isso e aquilo. Vai ouvir o Paulo Freire falando. Tem um monte de vídeo aí. O cara é um amor de pessoa. Incomodado com a injustiça social, porque ele passou pela experiência. Ele era filho de um capitão da polícia, que morreu quando ele tinha, acho que 11 anos. E aí o padrão caiu de vida. Sacou? E ele teve que sair do centro de Recife e morar numa periferia distante, no meio de gente muito pobre. Mas ele continuava com o status de filho do capitão Epaminondas. Não sei se era Epaminondas, era um nome assim. Ele tinha o patamar de classe média, as relações sociais estavam na classe média, mas os amigos dele eram os pobres. E ele começou a ver esse disparate. Porque os pobres são mal vistos, são maltratados, são tão legais. Claro. Foi uma coisa que eu fui ver também quando eu fui morar em favela. E como eles têm sentimento de inferioridade. Como eles são induzidos à inferioridade. Do mesmo jeito que as outras classes são induzidas à superioridade. É indução pura, velho. Porque gente é gente, não tem essa superioridade verdadeira, espiritualmente falando. Eu trato muito do mundo espiritual, sem ter religião nenhuma. O que é o abstrato do ser, velho? São os sentimentos. É o caráter. São os objetivos de vida, os desejos, os valores. Isso tudo é a alma da pessoa. Isso não tem conotação religiosa. Mas você acha que é possível a pessoa desenvolver uma religiosidade saudável? Porque eu vejo também que para muitas pessoas a institucionalidade também tem um papel. Assim, de alguma forma, para mim, alguma institucionalidade na forma de desenvolver minha fé foi importante para me dar método para os estudos e tal. Eu ainda assim misturo muitas das religiões, trabalho hoje de um ponto de vista universalista, né? Comecei a ter experiências com a ayahuasca e hoje frequento um centro muito legal que reúne de alguma forma diferentes fés. E para mim é importante algum desenvolvimento orientado com algum método. Os textos dos avatares, né, assim, de Cristo, não li a Bíblia toda, mas alguns trechos e as passagens me foram importantes. As passagens de Buda, eu me converti ao budismo durante um tempo, foi importante, estudei, aprendi a recitação de mantras. Foram coisas que me ajudaram quando eu ainda não tinha de fato de alguma forma maturidade, o entendimento. Você acha que a institucionalidade na religião também pode ser legal, também pode ser potente para as pessoas, ou é sempre deletéria? Como você vê? Sempre é inútil. Institucionalidade é nociva à religião. Você vê, enquanto os cristãos não estavam institucionais, eram subversivos e perseguidos e mortos no Império Romano. Porque eles não reconheciam diferença entre senhor e escravo, eram todos irmãos. Isso era uma alta subversão. Quando foi que parou a perseguição? Na decadência do Império, quando Constantino percebeu que estava gastando muito em segurança pública prendendo cristão, e que não acabava de surgir cristão. Eles matavam magotes e magotes, estava surgindo mais cristão. É muita despesa, cara, não pode mais gastar essa grana. O que ele fez? Mandou chamar o patriarca de Roma, porque o cristianismo na época, ele tinha patriarcas, que era o mais velho de cada região, de cada cidade, que catalisava, que lia os textos, que dava os conselhos e tal. Chamou o patriarca de Roma e falou assim, ó, é o seguinte, eu paro de perseguir os cristãos, mas você assume a igreja como líder dela. A gente institucionaliza o cristianismo, eu me converto ao cristianismo e a perseguição termina. E como é que se institucionalizou? Criando uma monarquia religiosa. O Papa é o rei, os cardeais e os bispos são a nobreza, os padres são os seculares que estão tratando com o povo. Aí ela deixou de ser uma ameaça. Acabou com essa história de igualdade plena. A igualdade é só de boa vontade, não existe igualdade de verdade. Sacou? Aí a igreja foi respeitada e tomou conta do planeta. Eu vi em Maragogipe, uma vez, eu estava mangueando numa feira e parei na porta da igreja. Estava cheio de mendigos sentados ali pedindo e eu ali. Comecei a trocar ideia. Daqui a pouco saiu o padre, mano. Eu lembro até hoje, com uma túnica, uma batina caque de botões até aqui, sabe? Com um botão do lado do outro, assim. Ele saiu expulsando as pessoas. Abre, chega pra lá. Chegou a bater com o pé, assim. E eu assistindo aquilo, mano. Falei, pô, padre, representante de Deus. Que onda, né? E aí, quando ele afastou todo mundo, chegou um carrão, mano. Dessas cabine dupla de fazendeiro. De dentro saiu o fazendeiro de chapelão e a dona dele, todos bem vestidos, e subiram os dois de braço dado com o padre, pelo meio dos mendigos. E entraram na igreja. Ou seja, ele veio limpar o terreno dos pobres
para entrar o rico, que faz doações, com quem ele compõe. Então, institucionalizar a igreja é desconteudizar dos seus verdadeiros propósitos. Por isso que eu não misturo religião com espiritualidade, velho. A espiritualidade me permite a dúvida. A religião me cobra certeza sobre o que eu não posso ter. Ela explica o inexplicável, concebe o inconcebível e impõe sob ameaça. E impõe sob ameaça. Isso Então, é muito tem que forte. acreditar que Deus é pai. Eu não consigo acreditar que Deus é pai. Teve uma peça aqui uma vez muito boa de um cara, um ator do Rio, eu acho, e ele veio fazer Jung, o discípulo do Freud, né? Jung é muito louco, assim, e aí dizia: seguem ateus e cristãos, todos em dúvida. Foda, né? Ele disse, mano, ó, seguem ateus e cristãos, todos em dúvida. Porque pode, cara. E aí quando eu me converti ao budismo foi terrível fazer esse exercício. Porque daí eu cheguei pra falar com um amigo cristão, ele falou, tá, e se tu morrer... Porque eu tive que, de alguma forma, tu vai te converter a outra religião, tu tem que negar a Cristo, tu tem que ir pra outra religião, é outra história, né? É outro povo, outra... E aí ele disse, se tu morrer e chegar lá e tiver um cara com a chave na mão, um livro te olhando e uma bata e um portão grande. E aí eu falei, meu irmão, espero que ele dê um tapinha nas minhas costas e diga, muito bem, meu filho. Não? Pô, tô fazendo tudo certo, mano. Pô, sei lá. Se eu encontrar uma cena dessa, eu falo, peraí, eu tô vivo ainda. Eu tô vivo ainda. Todo mundo. Eu sinto a espiritualidade e sinto que a base é a seguinte, eu tenho uma consciência. E eu tenho interesse na minha consciência, eu valorizo a minha consciência. Eu não coloco ela acima da conveniência, quer dizer, abaixo da conveniência, que é o que eu vejo as pessoas fazerem. Sacou? A sociedade cobra que você coloque a sua conveniência acima da sua consciência. E aí você vai ser premiado. Se você botar a consciência na frente e não abrir mão dela, você vai ser perseguido, vai ser discriminado. E eu sinto que eu preciso estar bem com a minha consciência para estar bem com a espiritualidade. O meu pânico seria morrer em desacordo com a minha consciência. Aí eu acho que eu estaria mal do outro lado. Mas se eu morrer de acordo com a minha consciência, eu sinto que vai estar tudo certo. Eu não fiz mal a ninguém, eu ajudei quem eu pude, eu compus com todo mundo, eu tive respeito, tratei todo mundo com humildade. Estou bem com a espiritualidade. Agora, saber o que é exatamente, eu não admito, mano. Eu não vou morrer. Todo mundo vai morrer. Então, quando eu passar por essa porta, eu vou estar de cara para essa realidade. Aí eu vou ver o que é mesmo de verdade. Seja o que for. Seja o que for, mano. Eu sinto que você se cerca de boas companhias quando você tem boas intenções. E se cerca de péssimas companhias quando você tem más intenções. Porque a espiritualidade ela não é boazinha, ela tem de tudo. Sacou? E quando você morre, você vai para onde você sintoniza. Qual é a sua frequência? É a frequência do mal, da trairagem, do apego à matéria? É para lá que você vai, mano. Pros apegados, pros traíra, pros pilantras. Só que você tem boa vontade, não faz mal a ninguém, tem afeto pelas pessoas irrestritamente, você vai para esse meio, velho. Passou pelo portal, você vai para o meio que você sintoniza. É o meio que você sintonizou em vida. O problema é que as pessoas pensam em morte como uma tragédia. Não percebem que é consequência de ter nascido. Tudo que nasce morre, seja planta, bicho ou gente. E eu tive isso na minha consciência a vida toda, mano, desde moleque. Foi o que me fez largar a faculdade e partir para o mundo, procurar um sentido para a vida. Porque o sentido da minha vida seria o quê? Manter o meu padrão de consumo, meu patamar social, me servindo de um monte de pobre, sabotado, usufruindo da injustiça da sociedade, tendo a empregada doméstica, que é um símbolo do escravismo. Como que eu vou viver assim? Eu não quero. Deve haver algum outro sentido, mano. Meu medo era chegar na porta de saída, olhar para trás e ter vergonha. Sacou? Hoje eu posso morrer tranquilamente, que eu olho para trás e tenho orgulho. Tenho satisfação. Sacou? Tudo que eu queria na vida era ter satisfação. Satisfação verdadeira, não a satisfação dos sentidos, como diz a publicidade. Pode crer. Porque a gente vive debaixo de um massacre publicitário, midiático, que coloca os valores da gente todos aqui, na vida, no período material da existência. Eu falo, e depois? Para que vai servir isso tudo? O que eu vim fazer aqui, mano? Não é possível que eu venha aqui e usufruir da matéria. Eu não vou ficar aqui. Foi uma coisa que eu falei com meu pai. Se o objetivo da vida fosse constituir patrimônio, ter luxo e riqueza, quem conseguisse não morreria. Mas morrer não leva a nada. E frequentemente divide a família brigando para disputar a carniça. Porque a religiosidade é definição do indefinível.
Explicação do inexplicável, do incompreensível e imposição sobre ameaça. E castigo eterno. E castigo eterno. Você vê, é crueldade pura, mano. Mas nesse processo, por exemplo, assim, ó, eu tive uma convivência muito potente, muito bonita, assim, com as pessoas do espiritismo e já tive essa experiência também, de alguma forma, com essa sensação. Talvez seja uma paranoia coletiva, enfim, mas existem alguns padrões bonitos que a gente convive, especialmente convivendo com a Umbanda e trabalhando com minhas entidades, enfim, e conhecendo pessoas que sofriam imensamente com a coisa da mediunidade, da forma como se lhes apresentava no seu organismo, na sua percepção, né? E pessoas que tinham muita ética, muita coerência também, sabe? Muito boa prática, assim, no seu discernimento, no seu sacerdócio também. Alguns pais de santo, mães de santo, algumas mestras queridas, saudando aí minha mestra de Smarra e toda a galera que acompanha esse processo. Com suas humanidades, suas contradições, mas alguns muito legais, assim, de um processo muito bonito. Como você vê essa outra forma de espiritualidade também? Isso é pessoal, cara. Aham. Porque caráter não tem religião. Você tem pilantra em qualquer religião, você tem gente boa em qualquer religião. Caráter não tem gênero, não tem classe social, não tem nível de educação. Caráter é outra história. Então, quando você pega um religioso que é bom caráter, você vai ver o pastor que não usa luxo. Por mais dinheiro que ele ganha, aplica na comunidade, no coletivo, pai, e a vida dele é frugal. É simples. Não, tem pastor que bota o próprio rosto, a própria cara no banner na entrada da igreja. É muito egóico, isso é muito egóico, cara. Mas é marketing. Isso rende pra ele. Rende. Aí você vai dizer, eu quero ser sincero, mano. Eu não acredito. Essa fé não... Eu não acredito. Não posso dizer um pilantra, não posso dizer. Mas me parece um pilantra. Porém, observando também, estudando a numerologia cabalística, por exemplo, eu tive uma experiência de observar que havia pessoas diferentes, com diferentes naturezas. Assim. Tem gente que tem tendência para missionário, para ONG, para trabalhar com social. Tem gente que tem tendência para trabalhar com materialidade. Veio para ancorar grana mesmo, financeira, né, assim, trabalhar com a materialidade. Mas eu acho que o caráter continua sendo um critério, né? Claro, a prática, né? A cada trecho de vida você depara com a bifurcação, a trifurcação de você ter que tomar decisões. Pode crer. Esse é o ponto. Você tem tendência missionária, mas você vai decidindo, cara. O seu caminho você vai fazendo com as suas decisões. E eu espero o momento que a humanidade chegue a ter empresários que tenham consciência de justiça social. Eu espero que o cara pode ser empresário se o cara não precisar chicotear as pessoas, se ele pode distribuir o tal do pão, né? Porque como Será que ele vai ter lucro se ele não fizer exploração, mano? Se ele não aceitar explorar o trabalho, pagar menos do que o trabalho vale, será que ele vai ter lucro? Bom, se ele... sonho com a sociedade sem aí entra, né? Eu sonho com a sociedade só de cooperativas, mano. Onde a renda é de todo mundo. Não, eu também, mas... ganha mesmo que o faxineiro. Exato, mas o que eu digo é, a gente pode ter gestores desse processo e que não precisam se beneficiar da exploração alheia. Eu acho que esse é o rolê. Bom, a gente vai voltar para o caráter individual de cada um. Pode crer. Eu conheci empresário de alimentação que na hora do serviço você não distinguia que era o patrão. Ele estava uniformizado igual a todos os funcionários. Pode dele. crer. Sacou? E com respeito com todo mundo. Se preocupava com os funcionários. Aquele tem um problema de saúde na família daquele ali, cara. Não vem não. Fica em casa, vai cuidar do seu filho. Ou seja, ele mantinha. Mas no meio dos empresários ele era esculachado. Esse cara é um ingênuo. Esse cara tá se candidatando a santo. O nego desqualifica a humanidade. Caraca. Em qualquer meio, cara. Em qualquer meio. O policial que não agride, que quer realmente cumprir a lei. Proteger e servir. Ele é um ingênuo. Dentro da corporação ele é ingênuo. É tratado como ingênuo. Agora, tem certas vantagens, porque na patrulha dele, aqueles bandidos mesmo que batem, que matam, não querem ir. Não querem. Então a patrulha dele é uma patrulha mais tranquila. Eu fui abordado por 2 policiais lá em Vitória da Conquista, eu estava fazendo exposição no Centro Cultural, e estava lá fora, quando um cara da produção veio e falou, tem 2 policiais aí, procurando por você. Por mim? Eu já pensei logo, onde é que tá a Kombi, cara? Será que eu parei? Não, botei aqui dentro. Polícia, mano. Que polícia é essa? Ele falou, polícia catingueira. Falei, caraca, velho. Polícia de Caatinga. É a pior, Falei, vou lá, né? E fui. Cheguei lá, o cara me olhou com um sorriso, mano. Um deles tinha uma cara boa. Dava pra ver a personalidade dele. Era um cara bom. O outro não. O outro ele sorriu também, mas você vê a maldade no cara, mesmo sorrindo. Ele tinha a vibração do torturador. Sacou? Mas estava ali querendo ser agradável, mas dá para sentir. E aí eu me afastei desse cara
e fiquei com esse que estava querendo comprar Raul Seixas, mano, eu devendo a Raul Seixas. E comecei a conversar com ele. Ele falou, pô, não, eu sou músico, eu gosto de música e tal. Eu falei, como é que você aguenta estar na polícia, mano? Como é que você encara essa violência toda, esculachando o pobre? Ele falou, cara, é o seguinte, a polícia é um trabalho que me garante a vida. Eu tenho 24 horas de serviço e 48 horas de folga. Nessas 48 horas de folga, eu vou para a periferia dar aula de música. Caraca. De graça, porque as pessoas não podem pagar. E a polícia garante que eu faça isso. Eu falei, mas você não convive com a violência nas patrulhas, mano? Você não está no camburão? Você não tem que engolir muita coisa, isso faz mal para a saúde, velho. Não, quando eu estou na patrulha, não tem violência. Porque eu argumento. E os mais violentos evitam a minha patrulha. Uma boa pessoa ressignifica o rolê. É valioso, mano. O cara é um fundamento dentro da polícia. Em São Paulo, o supermercado foi abordado também. O cara estava paisano. Aí falou, sou PM. E gosto muito do seu papo, parará. Me identifico muito porque meu pai era artesão. Ele fazia artesanato e vivia disso. Eu fui criado à base de artesanato. Meu pai e minha mãe eram hippie e tal. Quer dizer, já tem outra visão. Como é que você consegue ficar na polícia, velho? Estou fazendo um curso para enfermagem. Mudou a energia, já buscou um outro caminho. Sim. Então a gente falava que é possível achar pessoas com outra vibe, com outra energia dentro do processo, né, meu irmão? Mas desde sempre, mano. Desde sempre. Eu me lembro que uma vez eu estava na Amazônia e fui chamado para comer com os garimpeiros. Eles estavam fazendo uma comida ao ar livre, assim. E me convidaram, eu fui, estava lá comendo com os caras. Deu uma empatiazinha com o camarada, né? Deu uma sintonia. E eu comecei a perguntar para ele. E perguntei assim, velho, qual é a proporção, mano, de ouro que você encontra? Assim, qual a quantidade de entulho você tem que tirar de terra para achar ouro? Ele pensou e falou, 2 toneladas de cascalho para 1 grama de ouro. Nossa Senhora! Parece a humanidade, né? Caraca! A humanidade também. Naquela época, 1980, 2 toneladas de cascalho para 1 grama de ouro. Tu tá louco. Então, o que eu fazia? Eu garimpava pessoas. Quando eu tive trabalho reflexivo, aquilo garimpava as pessoas. Os mais superficiais, os mais convencionais, eles não queriam nem ver o que eu tinha. Aqueles que queriam ver, peraí, deixa eu ver. Quando eu vi isso aqui, ó, eu parava. Aí o cara começava a ler, vergonha não é mudar de ideia, vergonha não tem ideias para mudar. Quem chega no fundo do poço precisa saber que o fundo é o melhor lugar do poço para se tomar impulso. Loucos abrem caminhos que mais tarde são percorridos pelos sábios. Então a pessoa identificava aquilo, mano, parava e o papo começava. E era um papo profundo, não era um papo alienado, superficial, era um papo reflexivo. Então eu ia garimpando as pessoas e ali eu comecei a ter instrutores, pessoas que ficavam até comovidas, pessoas de cabeça branca, da antiga esquerda, que via aquele cabeludo, maconheiro, com substância reflexiva. Senta aqui, meu filho, toma uma cerveja com a gente. E eu tomava aulas, mano. Eu aprendia. Até que os professores me convidaram, numa mesa de professores, falaram, vai no sindicato amanhã, tem uma assembleia, você vai me ver, esse trabalho é bom. E aí eu comecei a ir em sindicatos. Percebi que ali eu tinha um nicho. Porque o pessoal da esquerda, da dita esquerda, é um pessoal mais reflexivo na vida, na sociedade, nas mazelas sociais, nas injustiças. Então era mais a minha praia. E aí eu fui frequentando o sindicato de jornalistas, de bancários, de professores. Eu fiquei conhecido no meio sindical. De vez em quando alguém falava, cara, você tem que se filiar no nosso partido. Eu dizia, eu já sou filiado da minha consciência. Me chama pra luta que eu vou. Mas o que dizer para a companheirada que está afiliada, que milita com os sindicatos, que de alguma forma defende algo legítimo com a classe trabalhadora também? Tem uma galera que também dá para salvar nesse meio, mas e para quem não? As exceções ali são mais numerosas, inclusive. Mas só que as pessoas precisam olhar para dentro, mano. Elas olham para fora e não se percebem condicionadas. Porque a sociedade, ela sabe que ela é injusta. Os dominantes têm consciência de que há injustiça e que vai haver contestação. Então eles programam um tipo de contestação que é impotente para mudar realmente a sociedade. O que eles fazem com esses que pretendem, que se incomodam com as injustiças? Eles colocam os caras com um sentimento de superioridade diante da maioria desescolarizada. Colocam o saber como um elemento de superioridade pessoal. E as pessoas vão. Por isso que tem essa ideia de, não, vamos organizar os trabalhadores. Pô, velho, entra numa favela, vê se não está organizado. O Estado não entrou ali para ajudar, ele só entra para barbarizar.
E os caras são organizados, tem regras de convivência, sabe? Tem harmonia entre eles até certo ponto, mesmo com a desescolarização. Então eles têm capacidade organizativa. É preciso reconhecer isso, mas não se organiza, não se reconhece. Esse papo de conduzir as massas, eu acho um desrespeito, mano. Eu até brinco, para conduzir a massa, mano, você quer conduzir massa, vai entregar pizza. Porque se nem falar a língua da massa você sabe. Por que não vai aprender a falar? Desconstrói o academia, mano, que te coloca no outro patamar. Mesmo a massa não acredita em você, porque você não fala a língua, você fala uma língua difícil. Você vem para a favela cheio de sentimento de superioridade, que é ajudar os mais pobres. Você não percebe que você está vestido com trabalho de pobre? Você está alimentado, porque pobre plantou, pobre colheu, pobre trouxe, transportou, botou na sua frente, frequentemente preparou para você. Lá na academia, você olha para as paredes, não está o engenheiro nas paredes, está o ajudante de pedreiro. Então, tira os pobres da sociedade e nada funciona, cara. Eles são a base. Por isso eles são mantidos desescolarizados, desinformados, desinstruídos, com sentimento de impotência, para não perceberem a sua importância real dentro da sociedade. Eduardo, mas eu vejo, e eu atuo com organizações de terceiro setor, enfim, muito da galera que está no meio são partidários de esquerda. Muitos. A gente de direita também, ou pelo menos que se acha, né, conservadora e tal. Mais caridoso. Mas trabalhando mais na dimensão da caridade do que da justiça social, né? Que dizia, acho que era Dom Helder que falava essa parada, né? Pelo menos, né? Garantir a vaguinha no céu. O Hamilton Pereira, grande Pedro Tcherra, grande companheiro, ele falava essa parada, ele falava, olha, a galera do PT fez um pacto político nos anos 80, abdicou das armas para construir a política, fez um pacto político para isso, para poder ajudar a classe trabalhadora. A galera do PSDB, em compensação, faz política social, até faz, como fez o FHC ali, né, um Bolsa Família para meia dúzia de família, né, ele começou o Bolsa Família, quem fundou o PSDB, para 5 mil pessoas, veio o Lula, deu para 1 milhão de pessoas, é isso, né, mas ele fazia 39, por culpa de classe. 39 milhões. Fazia por culpa de classe. E aí eu acho que tem um corte, mas né? Também acalma, a população está sendo feito. Só é uma forma de manter o povo submisso, esperando chegar a minha vez. Não, uma hora vai chegar em mim, uma hora vai chegar em mim. Agora, eu acho arrogante essa parada de você ir ajudar a classe trabalhadora. A classe trabalhadora não precisa de ajuda, mano. Ela precisa de respeito. Pode crer. A sociedade depende da classe trabalhadora. Ela não precisa de ajuda. O problema é que ela não é respeitada, ela é roubada nos seus direitos constitucionais. Está lá no artigo 6º, cara. Todo brasileiro tem direito, garantido pelo Estado, a uma boa alimentação, a boa moradia, a uma boa instrução, preparação para uma profissão, atendimento médico, o que for necessário, está na Constituição. Simplesmente o Estado não cumpre a Constituição. Então chegou um ponto na minha vida que eu falei, cara, o Estado é uma entidade criminosa. Porque viola a sua própria Constituição, não cumpre sua Carta Magna, sua lei mais importante, não cumpre. É uma entidade criminosa. Não é de dentro dela que vai sair a solução, mano. É de baixo, do alicerce. Como é que a gente faz para levar a Constituição para a população, irmão? Mano, eu acho que é preciso estudar, entender as próprias posturas. Eu não vou na favela para ensinar, eu vou compartilhar conhecimento. Não sei se você percebe a diferença. Pode crer. Eu vou compartilhar conhecimento porque o meu irmão lá, que está desescolarizado, ele tinha o direito de acessar o conhecimento que eu tenho. Ele foi roubado nesse direito. Então eu vou levar para ele o que é de direito dele. Eu não vou chegar com a postura professoral. Como chega essa galera aí? Sacou? Eu nem gosto de chamar de esquerda, sabe por quê, velho? O que é esquerda e direita? Era um parlamento francês, um país colonizador dos mais cruéis. A direita era o quê? Os nobres, o sangue azul, as figuras com pedigree. Sacou? Barão, duque, pá. E a esquerda era o quê? Os ricos, os banqueiros. Era a burguesia, né? Ali não tinha povo, mano. Tanto um quanto o outro explorava a população. Sacou? Então, tá errado esse negócio de esquerda e direita. Eu sou mais de humanismo e empresarismo. O empresarismo coloca o interesse econômico no centro de importância maior da sociedade. Eu quero a sociedade que tenha no seu centro de importância maior o ser humano. Isso para mim é humanismo. Sem entrar em nenhuma teoria acadêmica, velho. Pode crer. Eu não estudei humanismo, não sei se tem alguma teoria. Mas eu estava fazendo uma palestra na universidade e alguém que não devia estar gostando do que eu estava falando pediu a palavra e falou, qual é o seu embasamento teórico? Rua! Teórico? Não, tem embasamento prático, mano. E observando tudo à minha volta, e vivendo e sentindo na carne como é que funcionam as coisas.
Tem que estar dentro da universidade? Não tem, mano, não tem. Eu olhei, eu vi a galera que queria mudar o mundo, mas eu não vi potência. Ficavam brigando entre si, dentro das universidades. Eu também via isso nos sindicatos. As correntes de pensamento, olha que nome horroroso, mano. Como é que eu vou acorrentar meu pensamento? Corrente de pensamento, aí vem lá os leninistas, os trotskistas, os stalinistas, os maoístas, os anarquistas, tudo se pegando entre si ali no ambiente universitário, ali no ambiente partidário. E não vai para a rua, mano. O inimigo está lá fora, está lá em cima. O inimigo está dentro de você, fabricando o seu sentimento, fabricando o seu pensamento, te dando essa sensação de superioridade diante do povo. Falta solidariedade verdadeira. Sacou? Eu vou ajudar. Em vez de caridade, soberba e humilhante, solidariedade plena e atuante. Solidariedade é sentimento de igual, é sentir o sentimento do outro. Sacou? Massa. É preciso mudar essa postura, ganhar humildade. Na época que eu peguei a estrada, foi em 1980, mano. Eu desacreditei dos universitários, peguei um mochila nas costas e comecei a ver o mundo como é que ele era. Comecei a aprender com os mendigos, com os caminhantes, com os miseráveis. E comecei a respeitar, porque eu encontrei uma sabedoria que eu não sabia. Tudo que eu tinha recebido de noção dessas pessoas é que eram pessoas inferiores, pessoas incapazes. E eu comecei a ver que não são. São muito capazes e superam muito mais dificuldades do que as que eu tinha visto na minha vida. E eu aprendi a superar essas dificuldades iguais com eles. Sacou? Onde é que dorme, como é que a polícia chega, qual é o melhor lugar para pegar uma xepa de feira. Eu fui aprendendo com eles, velho. E vendo que ali tinha uma capacidade revolucionária do caralho, mas não tinha consciência nenhuma. E tinha incutido ali um sentimento de inferioridade. E aí eu pensava comigo, cara, se essa galera que foi pegar em armas para derrubar e se colocou visível, foi destruída, em vez de ter pegado em armas, falando a língua do sistema, porque o sistema me ensinou a competir, a disputar, a lutar pela vida, a lutar pelas coisas. Como é que eu vou mudar essa sociedade fazendo exatamente isso? Lutando, pegando em armas. Essa é a oposição que o sistema gosta. Que o sistema adora, né? Se em vez dessa rapaziada tão boa ter morrido na mão da tortura e da polícia, tivesse se misturado nas periferias e convivido e aprendido a língua, eles seriam muito mais revolucionários do que pegando em arma. Que nem a população respeitava os guerrilheiros. É tudo maluco, mano. Eles não falavam a língua da população. Falavam aquela língua restrita, acadêmica. Língua de gueto, mano. Então a esquerda era um gueto, que não sabia tratar com a população em geral, desescolarizada, despolitizada, inconsciente das coisas, superficializada. Eu me senti fazendo uma revolução, primeiro na minha vida, em mim, nos meus valores, nas minhas buscas, nos meus desejos, nos meus objetivos de vida. E depois no meio, onde eu vivia, conversando com as pessoas e vendo que as pessoas paravam para pensar, porque eu já estava falando a língua deles. Eu já era igual a eles, eu não vim da academia, eu morava ali vizinho, numa casa fodida também. Saía para a rua para vender artesanato e voltava com sacolão. Eu ganhava num dia para comer no outro dia. Sacou? E no fim do mês era uma correria danada para poder pagar o aluguel. Vendendo almoço para comer a janta, né, irmão? Sacou? Então isso me dava igualdade. E eu me sentia mais útil ali naquele coletivo. E aprendendo muito mais do que ensinando, diga-se de passagem. Porque eu descobri que ali tem sabedoria, não tem o saber. Tem a sabedoria. Muito bem. E o risco, mano, é que o saber, ele vem com uma carga de arrogância, de sentimento de superioridade. Ele estudou mais, ele sabe mais, ele é superior. Isso é uma indução. Ele tem que se sentir mais responsável, porque o conhecimento que ele acessou é direito de todo mundo que não teve acesso. Então, em vez de ele sentir superioridade, ele tem que sentir responsabilidade, de levar esse conhecimento para quem tem direito e não teve acesso. É outra posição, velho. É outra postura, né? É mais humilde, menos arrogante. Meu brother, para a gente ir para os finalmente do nosso bate-papo, e que foi uma maravilha, foi muito legal poder estar contigo e beber um pouquinho dessa sabedoria. De vez em quando dá um porre, né, irmão? Mas a sabedoria é sempre libertadora, né, moleque? No boteco a gente faz umas reflexões muito mais legais. Tipo, a gente trazer uma cerveja até para nós tomar, mas eu acho que hoje era um dia de... Vai ter sua hora. Toda sorte. Foi muito legal como periférico, como jovem também emancipado pela educação, né, popular e pelos projetos sociais. De alguma forma, foi muito legal te ouvir aqui um pouco e beber um pouco mais nesse religare
com a origem da nossa firmeza de luta popular também, né? Os movimentos populares onde eu cresci, com os quais eu sempre caminhei, de alguma forma, vem trazendo essa reflexão, mas obviamente caem em contradições, né? E o sistema é muito pródigo em botar doce na boca das pessoas e até em confundir para que se perca essa potência popular. É hora de voltar, né? É hora de voltar para essa raiz popular, não é, irmão? Porque eu tô vendo agora, por exemplo... Onde é que foi para a raiz popular? Na Inglaterra e na França agora a esquerda, o dito esquerda, enfim, teve que reagir ao fascismo que vinha a cavalo mais uma vez, É uma né? esquerda colonialista, mano. Uma esquerda condicionada, aprisionada a valores. Aqui também, que tu acha assim? Claro, a sensação de superioridade sobre os escolarizados é patente, mano. Demonstra mesmo que a indução à superioridade funcionou. E por isso mesmo não há um contato de igual para igual. A esquerda vai nas periferias e não arruma nada, velho. Os que têm personalidade e criatividade não se deixam levar. Quem vai é quem vai atrás de alguma vantagem. Vou ganhar roupa, vou ganhar tijolo, vou ganhar assistência. Tem gente que tem influência que pode ajudar uma tia que está doente, indicar ela no hospital para ela passar na frente, ser atendida. Sabe? Os que vão são os interessados em alguma coisa. Ou então, aqueles que aderem e começam a falar a mesma língua, velho. Aí lá na favela eles já não servem. Ele já ganha a mesma arrogância, essa coisa induzida. E se acha superior demais, porque os demais não têm acesso àquele conhecimento que ele teve, aquela politização. É preciso quebrar isso, de sentimento de superioridade. É preciso perceber, velho, que não tem democracia aqui. Eu falo, estamos defendendo a democracia. Não, mano, está defendendo instituições democráticas. Instituições democráticas não fazem a democracia. Elas são facilmente cooptáveis, pressionáveis, compráveis, induzíveis. Facilmente. Uma democracia tem que ser um povo bem alimentado, bem instruído, bem informado, com autoestima, com senso crítico, capacidade de decisão, com amor próprio. Isso pode construir uma democracia. Fora disso, ensinar a democracia burguesa. Não é democracia, mano. A democracia é isso, democracia é aquilo. Não, democracia é democracia. É o povo, sacou? A população. Aí o pessoal mais instruído, não, a população não tem condição. Ainda, vamos trabalhar? Você quer ver a revolução no seu tempo de vida, mano? Você está se condenando a desistir ali na frente. Falar, nunca vai mudar. Nunca parou de mudar. Nunca parou. A gente tem que participar do processo e não resolver o processo. Sacou? A minha vida é um passo numa caminhada infinita. Eu não posso chegar no final da caminhada em um passo. Eu estou dando um passo. O que eu quero? Eu quero que meu passo seja dado na direção que eu escolhi e não na direção que a sociedade me pressionou. Eu quero exercer os meus sentimentos, não os sentimentos que a sociedade induz na gente. E é muito induzido, né? Mano, você vê o festival de vaidades, mano, na esquerda. Na direita também, mas a esquerda pelo menos propõe uma sociedade menos injusta. Mas se perde, mano, se perde nas suas próprias induções. Se não fizer revolução interna, não tem revolução externa, mano. Vai ter que esperar pelo povo. Não dá para cair no serviço em vez de estar conduzindo. Não dá para compartilhar o conhecimento em vez de estar ensinando. Pode parecer só mudança de palavra, mas não, mudança de sentimento. Eu acho que o sentimento define. Para além da inteligência racional, a inteligência emocional, né? Eu convivi muito com pessoas desrespeitadas. Sacou? Então, quando a pessoa sente no olhar que você respeita ela de verdade, não é bajular, é você olhar e ela sente, velho, ela fica quase que agradecida. Fica mesmo. E começa a te tratar de igual para igual. E assimila melhor o que você tem para falar. E tem espaço para contra-argumentar, para duvidar, para discordar. Não é porque eu estudei e eu sei, cara. Vocês têm que ouvir o que eu estou falando. Pô, isso é uma falta de respeito do caralho, mano. Você tem que chegar com humildade, mano. Humildade não é uma virtude, é uma ferramenta de trabalho. A arrogância, ela tampa a sua inteligência, velho. Você não percebe as coisas que você não quer perceber. Você vê a realidade conforme te convém. E não como a realidade é. Para isso você tem que ter humildade. O saber, facilmente, ele resvala para a arrogância. Já a sabedoria, ela tem a humildade como um componente. Ou ela tem humildade ou não é sabedoria. Ou não é sabedoria. O pavor dos dominantes, velho, é que o saber se encontre com a sabedoria. Por isso que a galera é carregada de arrogância, para que isso não aconteça. Com muita humildade, mestre. Valeu, irmão. Gratidão sincera, pode crer mesmo. Tamo junto. Uma aula.
Valeu, galera. Segue aí, TV Travessia. Multiplica você também essa entrevista. Se você curtiu, não deixe de acompanhar os canais desse rapaz que tem um pouco mais a dizer. E tá só começando, né, mestre? Sempre só começando. Gostei do rapaz, 63 anos. Muito bem, isso é um garoto. Um abraço para quem está ouvindo a gente aí. Espero que tenha um bom proveito. Salve, salve. Valeu, compartilha esse canal. Eu sou Vinícius Borba. Acompanha lá também, @Vinicios com OZ, para fortalecer Vinícius Borba nos canais lá e fortalece TV Travessia. É tudo nosso.